Paulo, a comunicação desse governo não é das suas maiores qualidades. É muito ruim e peca muito. E isso somado a uma mídia, em geral, uma parte da mídia que está na missão de derrubar o presidente, ou seja, que tem intenções muito questionáveis, para dizer o mínimo, é a união perfeita para essa situação que estamos vivendo, né? No domingo, às 9h36 da noite, o Ministério da Saúde publicou uma nota, um comunicado explicando todas as mudanças, as razões, né? E, veja, é fundamental ter transparência e é fundamental confiar nos dados oficiais, né? Todo mundo sabe que nas segundas-feiras, por exemplo, os dados são inflados, porque são esvaziados por causa do fim de semana, na terça são inflados. Nós não temos uma total confiança nesses números. Tem regiões que muita gente escuta histórias de pessoas que morreram e foram colocadas como Covid e não tinham nenhum tipo de atestado médico sobre isso. Por outro lado, há sim a expectativa de subnotificação por falta de testes. Então, há muitas dúvidas. Então, quando você vai ler o comunicado, está explicando mais ou menos isso, você está tentando unificar, criar um critério, até porque cabe lembrar sempre que o papel do Ministério da Saúde é o de compilar. Os dados não desapareceram, eles vêm dos estados e municípios e estão disponíveis no DataSUS. Então, esse esforço que foi anunciado de forma muito marqueteira por alguns veículos de comunicação, como se lutassem pela transparência contra um governo ditatorial e obscuro, também não convence muita gente. Para começo de conversa, anunciando o número de veículos, né, 6 veículos de comunicação para inflar. Quando você vai ver, são 3, né, porque vários ali pertencem a outros, né? Então, quando você fala G1, Extra e Globo, é a mesma coisa. Quando você fala UOL e Folha, é a mesma coisa e por aí vai. Além disso, nós temos que levar em consideração o papel que essa mídia vem tendo, sim, em criar essa narrativa que assusta muita gente e fica ali numa contagem mórbida, tentando jogar para o colo do governo federal, que não tem total responsabilidade nisso, né, todos esses óbitos. Eu dou só um exemplo para citar a mídia internacional, já que tem um complexo de vira-lata muito frequente no nosso país, né? No New York Times, hoje, o jornaleco que é adorado por todos os brasileiros da mídia e que todo mundo aqui nos Estados Unidos sabe que é um veículo absolutamente esquerdista, nós temos que o Brasil está em free fall, em queda livre em relação ao coronavírus, uma matéria assinada pela Vanessa Bárbara, que diz que nós temos hospitais em colapso. Mentira, sobra leito em quase todos eles. Nós temos covas abertas nos cemitérios e por aí vai, e ninguém leva a sério o coronavírus. Então, essa é a mensagem que levam para o exterior. Agora, isso é oficial, é real ou é narrativa ideológica, né? Nós temos para voltar para o Brasil, um outro veículo aí que é absolutamente sensacionalista, que a chamada hoje era: a especialidade de Bolsonaro é matar, né? Então, esse é o nível da nossa imprensa ou do nosso jornalismo, entre aspas, né, da mídia mainstream. A mesma que usa dados absolutos para falar que o Brasil passou o número de óbitos em relação à Itália, ignorando que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e a Itália tem 60 milhões de habitantes. Então, contra isso, o governo vem lutando, né? Agora, mal, porque, de novo, a área de comunicação deste governo, como eu disse, não é o seu forte. Então, junta a fome com a vontade de comer, né, e dá esse caso aí onde a gente fica achando que está vivendo, alguns pelo menos, né, na imprensa, na Coreia do Norte, enquanto que a OMS vem passar um pito na gente, falando que tem que ter mais transparência, lembrando quem é a OMS, puxadinho da ditadura chinesa, aquela que esconde os dados e que essa imprensa reporta como dados oficiais, né? O Brasil passou a China, confiam nos dados que vêm da China, país que persegue jornalista, que mata, que desaparece com o médico, que faz alerta e que transformou a OMS num puxadinho a ponto do governo americano cancelar, né, os financiamentos que fazia para essa entidade que perdeu qualquer credibilidade mundo afora. Então, veja a que ponto chegamos. A OMS passando pito em relação à transparência e a nossa imprensa levando a sério o que vem da OMS.